Opa, e aí, tudo bem? Naval na área. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que se a gente não se atentar a isso, a gente vai sofrer graves consequências e no final das contas a culpa vai ser toda nossa. Esse algo que eu vou falar aqui, que você já deve ter visto no título, ele te faz se afastar do propósito, do caminho, do caminhar, do mover. Isso que é a tentação, ela te faz ficar andando em looping. Ela te faz ficar em letargia, ela faz você ficar parado. E tudo que Deus quer é que a gente não fique parado ou fique rodando em loop, mas Deus quer que a gente se mova. E a tentação, ela está ligada ao quê? Ela aponta para o quê? Para um vício. Porque a tentação ela vem como? Ela vem como desejo, né? Um desejo que gera uma vontade que vai gerar um ato. Um ato provavelmente pecaminoso, né? Tudo aquilo que é vício, a gente não nasce com vício, a gente não nasce com isso. Para a gente conseguir aderir a isso, conseguir se viciar em algo, vem pelo o ato ou o usar daquilo. Eu vou usar aqui de exemplo cocaína, por exemplo. Ninguém nasce ou acorda um dia e fala assim, eu vou usar cocaína. Porém, eu vou falar droga, tá? Não vou ficar falando nome. Acho que pode dar algum problema aqui com o YouTube. Ninguém acorda nem nasce com isso. Porém, a partir do momento que aquela pessoa usa, ela cria uma trilha neural na cabeça dela. Então, antes uma coisa que ela olhava assim, falava assim, não tenho vontade de usar, eu não tenho desejo nenhum. Olhava a droga lá, de longe assim, ou até de perto. E só não podia chegar perto mais, né? Senão... uma coisa que ela olhava de longe, depois que ela usa aquilo, o que acontece? Ela vai lá e cria uma trilha neural. Então tinha um caminho aqui, que era o caminho para essa droga, e um caminho que estava fechado para ela, que você bloqueava. Que na verdade você não tinha construído a ponte para isso. Mas a partir do momento que você usa aquilo, você une, você cria essa ponte. E a partir daí você cria uma nova trilha neural de algo que seja talvez um boom de dopamina para o seu cérebro. Isso faz com que você se vicie naquilo. Uma coisa muito importante da gente se atentar aqui também é que os vícios normalmente eles acontecem pelo quê? Pela desilusão em alguma coisa. Na verdade, eu vou resumir tudo aqui em energia baixa. Quando você está com um pico de energia natural do seu corpo, de você mesmo, você está motivado, você está ativo, você está no mover do Senhor, por exemplo, e se você, por acaso, vai lá e experimenta uma droga, por exemplo, você tem muitas chances de se viciar, mas muito menos do que uma pessoa que está em queda. Uma pessoa que está em queda, eu quero dizer o quê? Uma pessoa que está com a vida muito para baixo, uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa que passou por uma desilusão, uma pessoa que está passando por sofrimento na vida. Essa pessoa que está muito lá embaixo, o que acontece? Essa pessoa, quando usa algo que é viciante ou experimenta algo que é viciante, o que vai acontecer? Ela vai facilmente, mas é com toda certeza, se viciar nisso. Que ela experimentar, usar, enfim, saber, ela vai se viciar. Por quê? Porque ela estando lá embaixo, com a energia lá embaixo, e usando algo que vai fazer isso aqui, ó. Pensa no gráfico dela. Ela tá vindo aqui, o gráfico dela só descendo. Daqui a pouco você nem vê. Aí ela usa algo que faz literalmente isso, ó. Boom. Um pico extremo de dopamina. Isso faz com que aquela pessoa, ela, depois do uso, baixe novamente. Ela não quer ficar daquele jeito. O nosso corpo, nosso cérebro, ele não quer ficar aqui embaixo. Ele quer melhorar, certo? Porém, depois do uso, cai. Aí depois ela vai voltar a usar de novo porque ela quer sentir o pico, aí vai lá e cai. Vai lá e cai. E aí que o vício se perpetua. Alguém que já está aqui ó, com a energia muito alta, pensa no gráfico dessa pessoa, está aqui, ó, já cresceu e está aqui, estabilizado. Se ela usa algo que dá um pico de dopamina nela, se o pico dela já, se o normal dela já está aqui, vai dar esse pico aqui. Digamos que uma barreira muito mais fácil depois de se combater, né? Porém,
não vamos cair nisso de forma alguma, não vamos ficar, vou experimentar as coisas do mundo aí à toa, não faça isso porque e se, né? E se você se viciar nisso, né? E se de alguma maneira alguma área da sua vida tá ruim e nisso você encontrar uma alegria, uma felicidade, uma paz, você vai se viciar e vai se tornar o quê? Vai se tornar escravo de uma substância, ou escravo de alguém, ou escravo de alguma situação, enfim. Mas beleza, vamos lá. Você já caiu, você já se viciou, você agora é dependente e escravo de algo. O que você tem que fazer? Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência do vício, consciência das quedas, consciência daquilo que está acontecendo com a gente. E depois de tomar consciência disso, que é muito fácil, porque isso que te escraviza e te vicia não é algo bom, o seu corpo vai sentir, mesmo ele buscando melhorar, esse vício vai cada vez mais levando ela lá para baixo, mas muito, muito para baixo mesmo. Os picos não são mais os mesmos, ela tem que entrar cada vez mais, usar cada vez mais, e o corpo, a alma sente isso de uma maneira que, meu Deus, é extremamente ruim, porém ele continua lá no vício, ele não para de buscar o vício. Mas aí beleza, nós devemos ser conscientes da tentação e conscientes, sabe do quê? Do gatilho que nos fez usar isso, nos fez cair nisso. Como eu te falei, às vezes você está em uma desilusão amorosa, às vezes você está passando por uma parte difícil da sua vida, às vezes tem alguma coisa que te puxa muito para baixo na sua vida e toda vez que você usa algo, esse algo que está te escravizando aí, esse algo te pega lá na camada de baixo, ele vai te levar aqui para cima e vai descer. Ele tem controle de você. Então, o que a gente tem que ter consciência é do que nos leva a querer fazer aquilo. Então, às vezes você fica sem o vício por muito tempo, porque a sua vida está aqui, ó. Você cresceu, está aqui retilíneo no seu gráfico, porém sempre que acontecer alguma coisa que você faz a sua energia baixar, aí você já vai aderir, o seu corpo já vai buscar novamente aquele pico de dopamina, aquilo que vai te fazer se elevar novamente para cima. Porém é um pico rápido, né? Então você estava aqui, caiu um pouquinho, aí usa o negócio, dá um pico, mas a sua queda é ainda maior. E daqui por aí vai, só descendo. Então, se tem algo que te dá gatilho, fique atento a isso. Porque se algo te dá gatilho em alguma coisa, aquilo que nós devemos fazer é começar a evitar tudo o que nos dá gatilho. Se há situações em que você fica para baixo que te dá gatilho, então procura alguma atividade para você fazer. Busca, de alguma forma, você sair do caminho da tentação. Porque, por exemplo, se é uma desilusão, se é uma desilusão no trabalho que te faz ter um gatilho e te faz cair novamente no vício, o que você tem que fazer? Você tem que buscar não ficar na frente da tentação e buscar formas de você esquecer isso, de você não ficar na frente. Porque a tentação, quando eu falo assim, não ficar na frente da tentação, é porque a tentação é o seguinte, ela é como se fosse um tiro de bala. Se tem alguém apontando uma arma para você, ela dá um tiro, você vai ficar na frente? Não vai, né? Não vai de forma alguma. A mesma coisa é a tentação. Se você ficar indo até a tentação, ficar se deixando persuadir com ela, ficar negociando com a tentação, sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai te alcançar e vai te abalar, a bala vai chegar em você e vai te atingir, e você vai cair. Então o que a gente tem que fazer é evitar os gatilhos. Às vezes, se é o seu trabalho, as pessoas que estão lá, que te fazem ter o gatilho, se afaste dessas pessoas, de alguma forma, não encontre com elas. Se são situações, sei lá, de você estar em casa sozinho, sem pensar em nada, que vai te dar o gatilho para aquilo que você está viciado, então sai dessa situação nesses momentos que você fica sozinho em casa,
vai sair de casa, vai conversar com alguém, vai fazer alguma atividade, mas não fica no caminho da tentação. Então, o que a gente tem que começar a identificar e tomar consciência é sobre os gatilhos. E nesses gatilhos, o que são esses gatilhos? São pessoas, são situações, são ambientes. O que é essa sua tentação? Começa a pensar, a ter consciência, ser consciente daquilo que é essa tentação, de como ela surge, de como ela é invocada, como se fosse um spawn. Não sei se você já jogou algum jogo, né? Mas quando a gente está jogando um jogo no computador, alguma coisa assim, no videogame, e surge um monstro, a gente fala que o monstro spawnou. É como se a tentação, esse monstro que é a tentação, ele spawnasse sempre que você dá abertura para ela. E se esse bicho spawna, meu amigo, ele vai te vencer. Na Bíblia fala que Deus não nos dá tentação maior do que a gente possa suportar. Isso é verdade. Porém, você que está aí na merda mesmo, na merda, toda vez que cai no pecado, cai na tentação, você acha mesmo que você vai conseguir batalhar contra isso? Sendo que a sua alma não tem governo nenhum sobre você e o seu corpo é o comandante da sua vida e o seu corpo ele só quer os picos de dopamina mesmo? Você acha que você vai conseguir controlar? Não vai. Então, não fica nessa de batalhar contra a tentação, de ficar negociando com a tentação, porque sabe o que você está fazendo? Você, na verdade, está flertando com a tentação. Isso não é nada bom. Então, o que a gente pode fazer? Eu até anotei aqui. Estar sozinho em casa, se você está sozinho em casa e isso te dá gatilho, sai de casa. Um exemplo. Se ocupe para não cair no gatilho. Mude o ambiente. Mude as pessoas ao seu redor. Mude aquilo que você assiste. A rede social hoje, ela nos joga várias coisas e ela é uma grande vilã. Aliás, ela é uma grande aliada à tentação e uma grande vilã da nossa alma. Ela realmente nos induz a cair em tudo quanto é tipo de coisa. Então, é algo muito bom de você evitar. Olha para as pequenas coisas, como eu estou te falando aqui, rede social é uma pequena coisa que você está falando assim, não é isso que está me fazendo cair na tentação. Porém, a rede social te empurra goela abaixo, de forma sutil, coisas que você não acha que seja maldade. Porém, de pouco em pouco vai entrando tanto na sua mente que você vai começando a achar pequenas coisas normais. E esse amontoado de pequenas coisas vai crescendo e crescendo, mas aquilo fica tão normal para você que você não vê o grande paredão que isso se tornou. Então, fique atento, porque a gente não cai. Se tiver uma pedra gigante, um muro gigante na nossa frente, a gente vai desviar desse muro para continuar o nosso caminho. Porém, nessas pequenas coisas que vão entrando no seu caminho, nas pequenas pedras é que você tropeça. E tem um além aí, como eu falei. Essas pequenas pedras, se elas forem surgindo no seu caminho, forem ficando ali, você vai acabar se acostumando com aquilo. A sua visão para aquilo é como se você não se importasse mais com isso. O seu corpo, a sua mente, normaliza aquilo que você vê todos os dias. Ela para de prestar atenção nessas coisas. E se você normaliza, e se você para de prestar atenção, então aquilo se torna um grande paredão que você sequer consegue ver. Isso é muito perigoso, então toma cuidado com as pequenas coisas, tudo bem? E o que a gente tem que fazer realmente para vencer a tentação e não deixar ela entrar dentro de nós é ser totalmente extremo. Então a rede social te dá gatilho, mesmo que seja bem pouquinho, sai da rede social. Tipo assim, você que está viciado em algo, você está viciado naquela coisa, mas as coisas que estão ao redor, que te dão gatilho, por muitas vezes, e na maioria das vezes, você tem controle disso. Às vezes até total controle disso. Não é como a tentação que vem até você, quando ela já está aqui, já está na sua frente, e você vai lá e cai. Os gatilhos você consegue controlar. Se é ficar longe de certas pessoas, fica longe de certas pessoas. Isso não é difícil para você, pelo menos em certos níveis. Então, olha aquilo que está lá na borda
dos gatilhos que você tem e sai fora deles. Seja extremo, não olhe, não troque ideia com esses gatilhos, não faz absolutamente nada além de evitá-los, de sair do caminho, porque você não vai cair nesse gatilho aqui que é mais forte, que você olha para ele assim e já vê ele maior. Mas primeiro você vai cair no pequeno, depois o outro que também era que já era maior, que você olhando de fora via que era maior. Agora você tendo caído no primeiro gatilho, esse aí já se torna mais normal, como se fosse mais pequeno. Aí você cai nele também, vai caindo até chegar aqui na queda total, no fundo do poço. Porque você vai normalizando cada vez mais todas essas coisas. Isso não é bom. Então seja totalmente extremo naquilo que você está se empenhando a fazer. Não caia nessas coisas, de verdade. Não se batalha contra a tentação. De forma alguma, não se batalha contra ela. Você sai do caminho dela. Tem até uma passagem, um amigo meu me lembrou disso, eu estava conversando com ele hoje, que quando José do Egito estava na casa do faraó, e a mulher do faraó, no momento que eles estavam lá sozinhos, ela queria trair o faraó com José lá, né? José, ele dominou sobre o seu corpo, ele evitou ir muito além nos gatilhos, ele já saiu fugido. O que a palavra fala é que ele fugiu. A mulher até agarrou as vestes dele, tanto que as vestes dele ficou lá e foi usado para acusá-lo que ele tinha traído o senhor dele, que no caso era o faraó lá, né? O chefe dele. Foi usado isso contra ele e a palavra fala que José, ele fugiu. Não se fica no caminho da tentação. José era íntegro naquilo que ele estava se propondo a fazer, ele era íntegro. Porém, se ele fosse deixando aquele negócio ir, sabe o que ia acontecer? Ele iria ceder. Porque quanto mais fundo ele fosse, quanto mais abertura ele desse, mais as coisas iam se normalizando e o fundo que você está entrando, a escada abaixo que você está indo, ia fazer com que cada vez mais as coisas fossem menos claras, cada vez as coisas fossem mais escuras. Quanto mais baixo você vai, no fundo do poço, é muito escuro. Tanto que quando você olha no fundo de um poço muito fundo, você não consegue ver a luz. Então, não dê abertura para essas coisas. Quanto mais dopamina você dá para o seu cérebro, mais ele vai cobrar de você. Essa é a última anotação que eu fiz aqui. Quanto mais dopamina você dá para o seu cérebro, mais ele vai cobrar de você. Então, quanto mais picos de dopamina, explosões de dopamina você dá para o seu cérebro, vai acontecer algo extremamente ruim para você. Quanto mais dopamina você dá para ele, mais ele vai exigir dopamina para as outras coisas. Então, se o seu cérebro está se acostumando todos os dias a ter picos e explosões de dopamina, as coisas essenciais que não te dão tanta dopamina como essas explosões, essas coisas vão ficar extremamente tediosas e você não vai querer fazer. Que são as coisas normais do dia a dia. Tomar banho, às vezes, isso mesmo, até as coisas básicas, escovar os dentes. Quanto mais você cai nesse pico de dopamina, essas explosões de dopamina, mais você deixa de cuidar das pequenas áreas da vida. E nisso você vê moradores de rua. Ninguém mora na rua do nada. Ninguém chega lá do nada. Vai por mim. É porque eles foram se afundando e as coisas que antes importavam para eles, as pequenas coisas, às vezes como respeitar a própria família, não vai importando mais para ele. O vício é tão forte que ele não consegue mais olhar para as pessoas, ter prazer nas pessoas. Ele perde essa capacidade. E chega a um ponto que os próprios familiares, eles vão tipo assim, vai ser tão insuportável para eles conviver com uma pessoa assim, porque essa pessoa
ela não vai estar bem de cabeça, ela vai querer pegar as coisas para vender, enfim. Eles, tipo, cedem e deixam a pessoa viver como ela quer, porque é realmente praticamente impossível você é, conviver com alguém que está em um vício assim extremamente aprofundado. Essas pessoas vão acabar chegando na rua, vão acabar chegando em lugares onde tem crime, em lugares onde a morte se aproxima. Vai levar a doenças e muito mais coisas, sabe? Portanto, não caiam em tentação. E a coisa mais importante de todas essas que eu falei, eu deixei aqui para o final, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. Não tem nada mais forte do que o domínio de Deus na nossa vida. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus é o quê? Se eu não me engano, reino em grego, que foi uma das línguas que foram traduzidas inicialmente, os evangelhos, quando você lê no grego antigo reino de Deus na tradução, que é Vassileu, se eu não me engano, Vassileu, não significa reino como lugar palpável, como você vê o reino da Rainha Elizabeth, que morreu esses tempos atrás. Não um reino que você vê, que é palpável, que você entra lá, que vou viajar para ir lá no reino da Rainha Elizabeth. O reino de Deus, quando você pega na tradução antiga do grego antigo, você vê que Vassileu significa o quê? Significa reinado. Então não é o reino de Deus como você pensa, mas é o reinado de Deus dentro de você. Entendeu? Porque dirão, porque não dirão assim, o reino está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está em vós. É assim que a Bíblia nos diz. O reinado de Deus está em nós. E o reinado de Deus nos afasta de todas essas coisas e ele nos ensina e nos guia a nos afastar de tudo isso. Então, deixa cada vez mais Deus governar a sua vida e tira o governo do seu corpo da frente. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Hoje foi um vídeo até mais rapidinho. Eu agradeço imensamente pela sua presença aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!